vento. É bonita. Hello pessoal, meu nome é Liliviane de Tempos Literários. É o seguinte, nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês aqueles livros que marcaram a minha vida. Todo mundo que é leitor ou leitora sempre acaba tendo aquele livro durante sua trajetória de leitora, acaba tendo aqueles livros que marcaram sua vida durante suas fases. E eu separei alguns desses livrinhos que enquanto eu lia e quando eu finalizava, durante várias fases da minha vida, foram leituras que marcaram muito a minha trajetória como leitora, mas também como uma pessoa. E foram livros que marcaram muito em mim, foram livros que são os meus favoritados. Então, bora para essa minha listinha. Vou começar com o primeiro, que é esse livro aqui, para mim é maravilhoso. Ele basicamente foi aquele livro assim, que uma coisa eu tenho certa é que jamais vou reler esse livro, porque foi um livro que acabou com a minha vida, que acabou com a minha cabeça, com o meu coração, e foi um livro que realmente me fez chorar muito, foi, sim, debulhar em lágrimas. E eu estou falando de Flores para Álgeno. Acredito que todo mundo já deve saber desse livro, já deve ter lido, ou não, se vocês não leram, gente, vão ler esse livro, porque é um livro maravilhoso. Basicamente, aqui em Flores para Álgeno, nós vamos acompanhar o Charlie, um homem de 30 e poucos anos, mais ou menos. A questão é que ele vai passar por uma cirurgia para aumentar o seu QI. O que acontece é que ele, literalmente, tem um QI muito abaixo do seu normal, ele não consegue diferenciar as atitudes humanas, né, durante a sua vida ali, ele não consegue diferenciar se é uma coisa errada ou certa. E ele passa por diversas situações com diversas pessoas e ele acredita que aquelas situações, para ele é uma coisa maravilhosa, que para ele é uma coisa boa. Só que pra gente que é de fora, que a gente entende do que é certo e do que é errado, a gente fica com raiva, porque aquilo que as pessoas estão fazendo com ele é uma coisa errada, é feio. Então ele passa por essa cirurgia e durante a leitura a gente vai acompanhando o desenvolvimento dele, o seu crescimento. Através da escrita você percebe que ele começa tendo um QI bastante alto e ele começa a analisar todas as coisas do mundo, tanto cientificamente, tanto coisas normais da vida humana. E isso é maravilhoso, porque ele começa a perceber que as pessoas, os seres humanos, eles são pessoas cruéis, tem pessoas ruins, tem pessoas que são boas. Então ele começa a perceber tudo isso quando o QI dele vai aumentando ali. E assim, é um livro que me marcou muito, é uma história que me envolveu bastante. Tanto que eu chorei com esse livro. Eu lembro que enquanto eu li o livro, eu não chorei em momento algum. Só quando eu finalizei o livro, de fato, foi quando as lágrimas desceram. Foi quando realmente o choro veio ali e foi assim, sem parar. E lembro que eu fiquei, acho que quase uma semana de ressaca literária por conta desse livro. E é um livro que me marcou muito, porque é um livro que vai te mostrar como é uma pessoa, assim, na sua maneira verdadeira e crua, como a pessoa, os seres humanos, eles são ruins, sabe? Por mais que existam pessoas boas no mundo, existe. Mas também existe aquelas parcelas que são pessoas que vão fazer crueldade, sabe, na sociedade. Então foi um livro que me marcou muito, me mostrou a questão de empatia, de entender o próximo, de saber o que o próximo sente, o que vai sentir com aquela sua atitude. Então, assim, é um livro que eu super vou indicar aqui pra vocês, gente. Só leiam, tá? Flores para Álgeno é maravilhoso, só isso. E já um próximo livro que também foi uma leitura que me marcou bastante quando eu li. Eu lembro que quando eu li, eu chorei de diversas cenas durante o livro, diversas vezes. E eu estou falando de Sorrisos Quebrados, que por sinal é uma série, e eu vi que a Valentina vai trazer o último volume dessa série. Tô ansiosíssima, porque eu quero completar a minha série, porque eu só tenho até o terceiro volume. Que por sinal eu ainda não li.
Nem li o segundo e o terceiro, mas quero muito ler. E Sorriso Quebrado, a gente vai acompanhar a história de uma protagonista, onde ela tá dentro de uma casa, acho que é uma casa de repouso, porque faz muito tempo que eu li esse livro. E só que o que acontece é que ela passou por um relacionamento muito abusivo, onde destruiu ela de forma física e psicológica. Acabou destruindo ela ali de maneira total. E por um outro lado, vamos acompanhar um pai solo com uma criança, eu acho que a criança se chama Sol, se eu não me engano. E essa criança passou por muitas coisas, não só ela, mas o pai também. A mãe não tá nem aí, nem quer saber da criança. E a Sol, ela é uma criança muito reclusa, muito tímida, não conversa com ninguém, não interage com ninguém por conta dos traumas que ela tem ali. E a protagonista que tá nessa casa de repouso, ela pinta, se eu não me engano, ela faz quadro, ela pinta quadro e acaba aqui interagindo com a Sol. Então as duas acabam criando ali um laço muito maravilhoso. E esse livro, ele me marcou por questões de traumas, porque muitas coisas que acontecem nesse livro, algumas coisas eu senti na minha vida pessoal, e foi assim uma coisa que me fez entender, sabe, o mundo, sabe, as questões da luta das mulheres sobre relacionamento abusivo, na qual passou e estar livre. Então aqui basicamente é superação, porque a protagonista, a Sol, e o pai da Sol também estão ali no seu tentando superar aqueles traumas na qual eles sofreram e foram traumas muito profundos. Então, assim, é um livro que a gente vai acompanhando esse crescimento dos personagens, o desenvolvimento deles e de aprendendo a lidar com isso, com esse trauma que eles levam aí na vida e aprendendo a voltar a confiar nas pessoas ao seu redor. Então, é um livro maravilhoso, eu amei essa história. É uma história bastante pesada, tá? Mas eu indico, tá, gente? Mas lembrando, esse livro contém diversos gatilhos, tá bom? Mas é um livro, assim, que eu amei e é maravilhoso. Tanto que eu tenho muitas marcações. E, assim, deixo aqui, né, a minha indicação para vocês. E foi um livro que me marcou muito. E já um outro livro que também foi um livro, assim, que me marcou, né, durante a minha trajetória literária, que foi O Peso do Pássaro Morto. Esse foi um livro que eu peguei, acho que sem querer, no Kindle Unlimited, acho que foi mais por conta do título. Peguei, e é um livro bastante curtinho, ele é um livro de 100 e poucas páginas, eu acho que até menos. E eu peguei ele no Kindle há bastante tempo atrás, eu li esse livro em um dia, porque foi uma leitura muito rápida. E o livro, basicamente, é através de contos, se eu não me engano, ele é dividido em contos, ele vai contando ali a história da protagonista em conto, e é dividido em diversas fases da protagonista. Nós vamos acompanhar ela na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, até o seu dia, até seu último dia de vida. E esse livro, basicamente, vamos acompanhar essa protagonista passando por diversas situações, onde ela está tentando lidar com tudo, com os traumas da infância, com uma situação na qual ela passou ali na adolescência, que deu ali um trauma muito forte para ela, onde ela acaba não aceitando confiar muito nas pessoas. Também na sua fase adulta, tentando lidar ali com tudo, com o trauma que ela vem carregando durante a sua vida inteira e a sua até seu final, até o último dia de vida, né? Então, assim, a protagonista, ela vai lidar com muitas coisas, com traumas, com solidão, com tentar procurar um local onde ela possa se pertencer. Então, assim, é um livro maravilhoso, eu adorei esse livro, uma história assim que me envolveu bastante. Chorei com esse livro e foi uma história que me marcou justo por conta da trajetória da protagonista, por todas as coisas que ela passou e mesmo assim, por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu e estava ali tentando dar a volta por cima, a vida dela simplesmente chegou ao fim. Então, assim, é muito triste. E tem uma cena nesse livro que eu me lembre que tem um animalzinho. E quando tem cena com algum animal, sendo cachorro, sendo gato, me dá um aperto no coração, porque a gente sabe o que pode acontecer ali. Então, assim,
Foi um livro que me marcou muito, uma história que me envolveu bastante, e é uma história que eu super indico aqui para vocês. E é claro, lembrando que esse livro também contém gatilhos, né? Então, fica aí sabendo. E já um outro livro que também me marcou aí bastante, marcou a minha vida, e foi um livro assim maravilhoso, que por sinal é triste, mas também é maravilhosa a história, e é Céu Sem Estrelas. Foi uma leitura que eu fiz através do Kindle, eu acho. Eu tinha esse livro no Kindle e eu acabei pegando para ler, sem pretensão nenhuma, que no final acabei que amando a história. Basicamente, nós vamos acompanhar uma protagonista onde ela é, se eu não me engano, a protagonista, ela está passando por diversas situações, onde ela está morando na casa da mãe dela e o seu padrasto, só que a mãe dela acaba que sempre jogando a culpa para ela de todas as situações que acontecem na casa. Não só isso, mas também ela tem uma melhor amiga que tenta ajudá-la ela aí na situação. Só que assim, ela está passando por muitos problemas, ela não consegue um bom trabalho, ela está tentando lidar com a faculdade, então ela está tentando ali lidar também de maneira romanticamente, tentando também lidar com seu corpo físico, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres acabam tentando aceitar ali seu corpo, mas acabam que não conseguindo. Então, a protagonista passa por diversas situações no livro. E assim, é um livro que eu amei demais, porque a autora, né, ela coloca ali na trama sobre as questões de saúde mental. E a protagonista passa por isso, passa por essa situação de saúde mental, tanto que não só por isso, passa por uma outra situação que é um pouco pesada, mas assim, muito triste ver a protagonista passando por aquilo, tentando lidar com toda aquela situação na sua vida, da rejeição da mãe, vendo que a sua melhor amiga é um padrão, só que ela não é um padrão, ela não faz parte de um padrão de corpo, então ela acaba tentando, não aceitando ali o seu corpo, mas ela está tentando lidar com as coisas da faculdade, com o trabalho, então é muito que ela tenta carregar ali todas as coisas nos seus ombros, então fica muito pesado. Então isso acaba que carregando tanto que a mente dela começa a ficar em uma espiral muito grande ali de fundo. Então ela começa a entrar num poço sem fundo, sabe? E é assim, é um livro que eu amei demais ter lido. É um livro que fala muito sobre as questões de saúde mental, sobre as questões de tudo que a protagonista passa. É uma leitura que eu amei demais, me marcou bastante esse livro por conta disso, né? Por conta de que tudo que a protagonista tenta carregar ali, tenta lidar, mas ela tá sempre por um fio, sabe? Ela tá sempre ali, que tá na beira do abismo e que a qualquer momento ela vai acabar saltando, ela vai acabar pulando dali. Então, assim, é um livro maravilhoso, eu super indico aqui para vocês. Se vocês não leram Céu Sem Estrelas, gente, leiam esse livro, porque ele é maravilhoso, ele traz debates assim importantíssimos sobre a saúde mental. E já um outro livro que também me marcou bastante, que foi uma leitura bastante pesada, tá? Porque esse livro ele fala muito sobre as questões de automutilação, gente. É um tema bastante forte. E o livro é Garota em Pedaços. Hoje nós vamos acompanhar a protagonista, onde ela está tentando lidar com seus problemas internamente. Ela está internada no hospital, lidando com essa situação, se tratando, só que o plano da mãe dela parece que acaba que cortando e não consegue pagar mais o tratamento do hospital, então ela tem que sair do hospital. Então ela acaba que saindo dele, só que ao invés de ela ficar na cidade onde vive ali na sua família, ela meio que acaba mudando para uma outra cidade, que por sinal eu não lembro. E nessa outra cidade ela vai tentar reconstruir a sua vida, ou seja, tentar seguir em frente de alguma maneira. Só que ela está ali num apartamento pequenininho, ela começa a trabalhar numa lanchonete, que é esse tipo de carro, sabe? De carro, de lanchonete, eu não sei nem como se explicar, gente, mas ela trabalha nesse tipo de um carro, de um caminhão, que é tipo um restaurantezinho. A pessoa pede, cozinha, entrega, é tipo aqueles carros americanos, acho que vocês me entenderam. Então ela trabalha ali, então ela começa a conhecer outras pessoas,
Só que por mais que ela mude de local, né, muda de estado, os problemas ainda estão com ela. Então ela tenta ali lidar com os seus problemas. Então ela começa a entrar em diversas situações ali da vida dela nessa cidade que ela está tentando saber como lidar com aquilo. Não só lidar, né, de maneira romântica, porque ela acaba tendo um relacionamento, mas também tentando lidar com seus problemas internos, né, com seus pensamentos, está toda hora ali na sua cabeça, falando e divagando e falando um monte de coisa para ela. Então, assim, é um livro que me marcou bastante por conta dessa trajetória da protagonista. E também por conta que ela, né, ela tá se esforçando. A gente vê durante o livro que ela tá se esforçando muito para tentar melhorar, para tentar seguir em frente, para tentar sair daquele poço na qual ela entrou. Então é um livro assim que eu amo demais, é um livro que eu super vou indicar. Lembrando, né, gente, esse livro contém diversos gatilhos, então assim, fique aí sabendo, mas é um livro assim que eu amei muito e, é claro, me marcou bastante. E já um outro livro que também marcou aí a minha trajetória literária, que foi Passarinha. Eu já falei desse livro aqui no canal. E esse livro, né, a gente vai acompanhar a Caitlin, né, que ela tem ali a síndrome de Asper, onde ela sempre vê as coisas ali no preto e no branco, onde a protagonista ela consegue ver as coisas, mas ela é uma pessoa muito reclusa, que ela não aceita muito o estoque físico. Então, ela sempre gosta de ter tudo feito ali na ponta do lápis. O que acontece aqui é que ela e o pai dela estão passando por um luto e onde acabou que perdendo o irmão, né, num atentado da escola, que acontece muito isso nos Estados Unidos, e tá todo mundo ali na cidade tentando lidar com esse atentado que aconteceu. E ela e o pai tentando lidar, né, com a perda, né, do irmão e do filho, né? E o que acontece é que a Kate não sabe como lidar com essa situação. Muita gente tenta lidar com ela também, tanto que ela não entende a situação que ela tem, ou seja, o problema que ela tem, a síndrome de Asper, que ela não entende muito sobre isso, tanto que ela consegue sempre falar na ponta da língua e muita gente não consegue lidar com ela. E ela, né, tanto que está passando por esse luto, ela quer tentar encontrar uma solução para esse sentimento que ela está sentindo e que ela não consegue como expressar. E o que acontece é que ela vai no dicionário e no meio do dicionário ela encontra a palavra desfecho. E ela encontra o significado dessa palavra. Então, ela vai tentar ali fazer de uma maneira com que ela encontre um desfecho para esse sentimento da perda do irmão e também de tentar ajudar o seu pai com essa dor que ele está sentindo. Tanto que o pai ele está tentando lidar aí tanto com o luto, né, com a perda do filho, e também tentando lidar com a sua filha, que tem síndrome de Asperger. Então, assim, é muito complicado para ele, tentando lidar com diversas situações e não saber como fazer ou como seguir, sabe qual é o próximo passo que ele pode dar. E a Caitlin, ela é como é uma personagem onde sempre tá ali fazendo tudo na ponta do lábio, que tem que ser bem certinho para ela, sempre 100% perfeito. Ela simplesmente faz de tudo com que o pai termine um guarda-roupa que ele e o irmão estavam construindo. Então aquilo para ela é como se fosse a peça-chave para poder concluir, ou seja, seria um desfecho para ela. Então é um livro que você não só vai querer proteger a protagonista, não só isso, mas também entendê-la, entender pessoas que também têm síndrome de Asperger, entender essas pessoas, também aprender a entender o que é ter empatia, porque muitas personagens do livro acabam tratando a Kate de uma maneira tão ruim, tão rude, que a única coisa que você quer é esganar a pessoa, sabe? Então, assim, é um livro que você vai aprender bastante, vai agregar muito na sua vida, você vai aprender o que é ter empatia, saber entender o próximo, poder escutá-lo. Então, assim, poder entendê-lo, sabe? Então, assim, é um livro que me marcou bastante.
É uma leitura que eu super indico e que vou deixar sempre essa minha indicação aqui para vocês. E foi um livro que, assim, me marcou muito e deixou ali, né, como é que chama? Que tá ali guardado no meu coraçãozinho, sabe? E já com o próximo livro, que foi um livro assim que também me marcou bastante enquanto eu lia, tanto que me trouxe aprendizado, que me ensinou bastante, que é Extraordinário. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro, todo mundo já deve ter visto o filme, que tem adaptação, né? Basicamente, nós vamos acompanhar uma criança, acho que ele tem 5 ou 6 anos, ou 6, 7 anos mais ou menos. E uma questão é que ele passou por diversas cirurgias, onde ele tem uma situação, que eu esqueci o nome do problema que ele tem, a doença que ele tem, eu esqueci o nome. E como ele passou por diversas cirurgias, o rosto dele meio que ficou um pouco desconfigurado, não parece como o rosto de uma pessoa normal. E ele sempre passou estudando em casa, né? Só que aí chega um momento que ele precisa ir para uma escola normal e interagir com outras crianças. E ele, por ser uma criança diferente, né, que passou por diversas cirurgias e tem um rosto bastante diferente, ele vai acabar aqui entrando nessa escola. E ele vai acabando tendo diversos amigos. Então, e não só isso, né, gente, diversos amigos. Ele também vai acabar passando por bullying, ele vai sofrer bullying naquela escola. E mesmo que ele tenha aquele sentimento, entenda aquela situação, ele aceita ser gentil, ele continua sendo gentil, ele continua sendo uma pessoa amável, que entende o próximo, que vai aceitar o próximo. E assim, é um livro que eu amei demais, é um livro que me marcou bastante. É um livro que você aprende a ter empatia pelo próximo, a entender o próximo, a não fazer bullying, claro, né, isso é importante, e a entender que você tem que ser gentil com a pessoa. Você não sabe o que a pessoa está passando na sua vida. Você não sabe se aquela pessoa que está no caixa de um supermercado, que ela está ali trabalhando e você passando a compra, né, para pagar, você não sabe o que aquela pessoa está passando na sua vida pessoal. Então, seja apenas gentil, seja uma pessoa amável, sabe? Então, assim, é um livro que eu amo muito, é um livro que eu super indico. Então, assim, deixo, né, a indicação aqui para vocês. É um livro que me marcou bastante, é um livro que me fez chorar. E é um livro que, quando eu penso assim, o que é ser uma pessoa gentil, seja o protagonista desse livro, porque ele é gentil com todo mundo, principalmente com aqueles que falam mal a ele. Então, é um livro, assim, maravilhoso. Então, deixo muito aqui a minha indicação para vocês, tá? Porque, nossa, é maravilhoso. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses foram os livros assim que marcaram a minha vida, a minha trajetória literária. Claro que existem outros livros, outros diversos livros que também marcaram a minha vida, mas tem aqueles que foram que mais marcaram eternamente, entendeu? Aquele que marcaram no meu interior, sabe? Que fizeram um carimbo ali. Pois é, então assim, esses foram os livros que realmente amo demais. É uns livros que eu super indico, é um livro que eu sempre vou dizer, gente, leiam esses livros porque eles são maravilhosos e vão assim te ajudar, eles vão agregar alguma coisa na vida de vocês. Eu acredito nisso. Então assim, espero muito que vocês, né, peguem essas dicas aí pra vocês. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, tá? Não se esqueçam disso. Não esqueçam de deixar seu like, de curtir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre por lá. Mas é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.